Você já sentiu que quanto mais você tenta se explicar, mais tudo sai do controle? Você fala, detalha, justifica, volta no assunto e mesmo assim a outra pessoa entende outra coisa, reage mal ou simplesmente não te escuta. Isso cansa. Cansa o corpo, cansa a mente e cansa a vontade de continuar tentando. E muitas vezes a gente começa a achar, que o problema está na gente. Talvez eu não saiba me expressar, talvez eu esteja exagerando, talvez eu devesse falar ainda mais. Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque esse vídeo pode ser exatamente o que você precisava ouvir agora. Fica comigo até o final, porque talvez você esteja gastando muita energia tentando ser compreendido em lugares que nunca tiveram espaço real para te escutar. E isso tem um custo emocional alto, mesmo que você ainda não tenha percebido. A gente vive num tempo em que falar virou quase uma obrigação. Se você sente algo, dizem que precisa colocar para fora. Se algo dói, dizem que guardar faz mal. Mas quase ninguém fala sobre o depois, sobre o que acontece quando você se abre e recebe o julgamento. Silêncio ou distorção. Existe uma diferença enorme entre falar para se organizar e falar até se esvaziar. Nem toda conversa é acolhimento, e nem todo silêncio é falta de saúde emocional. Às vezes, falar demais não aproxima, só te deixa mais exposto, mais confuso e mais distante de você mesmo. Ao longo desse vídeo, eu vou te ajudar a perceber quando a fala te fortalece e quando ela só te desgasta. E por que aprender a preservar o que é seu também pode ser um jeito muito legítimo de se cuidar. O problema é que ninguém nos ensina o valor do silêncio, e muito menos o peso da exposição. Acreditamos que ser transparente o tempo inteiro é um sinal de coragem, mas às vezes abrir demais é justamente o que nos enfraquece, porque nem tudo dentro de nós está pronto para sair. É curioso. Quanto mais falamos sobre vulnerabilidade, mais as pessoas parecem frágeis, mais expostas, mais confusas, mais vazias. Talvez porque, no fundo, nem toda ferida precisa ser mostrada para cicatrizar. Algumas só precisam de tempo. Você já sentiu isso? Depois de se abrir com alguém, parecia leve, aliviado, mas no dia seguinte veio uma sensação estranha de arrependimento, como se tivesse deixado uma parte sua nas mãos de alguém e não soubesse mais como recuperá-la. Esse esvaziamento não é coincidência. Ele acontece porque abrir a vida é um ato energético. E toda energia que sai de dentro de você precisa de direção, senão se perde. E aí o inconsciente, que é essa parte mais profunda e silenciosa da mente, precisa de tempo para digerir o que sente. É como o corpo após uma refeição. Então se você força esse corpo a se mover antes da digestão, sente enjoo, tontura, cansaço. O mesmo acontece com as nossas emoções. Então, quando você fala sobre alguma coisa que ainda está se formando, o sistema interno entra em colapso. É como tirar o pão do forno antes de assar. Então, por fora parece pronto, mas por dentro está cru. E o que é cru não alimenta, decepciona, frustra. Algumas experiências da vida precisam de escuridão, porque é no escuro que as coisas ganham forma. Assim como uma semente não germina sob o sol direto, nossos processos internos também precisam de silêncio, profundidade e de tempo. Mas o mundo moderno detesta o silêncio. A gente sente culpa por se recolher, vergonha por não responder, ansiedade por não postar. A gente vive cercado por vozes e desaprendemos a ouvir a nossa. Então, quando você fala de tudo o que sente, o tempo todo, o que acontece é que começa a se dividir. Uma parte sua vive a experiência, outra parte narra essa experiência, e a outra observa a reação dos outros. E quanto mais você se divide, mais distante fica de si. A exposição constante fragmenta a nossa alma. E o resultado é uma sensação de esgotamento, como se o seu interior tivesse se transformado num palco. É por isso que às vezes você se sente cansado mesmo sem ter feito nada demais. É o cansaço de se mostrar o tempo todo, de explicar sentimentos, justificar emoções, traduzir pensamentos que ainda nem nasceram completamente. Falar tem um custo, e a conta emocional vem depois. Nem toda fala é libertação. Às vezes é um vazamento. Quando você compartilha algo que ainda não compreendeu, você entrega ao outro o poder de interpretar por você. E o problema é que o outro, por mais bem intencionado que seja, vai interpretar a partir da própria história. E o que era seu, único, acaba sendo distorcido, transformado em conselho, crítica ou mal entendido. E é nesse momento que você sente aquele arrependimento, como se tivesse se mostrado nu. Nem toda escuta é um abrigo, e nem toda atenção é acolhimento. Alguns olhares apenas observam, não compreendem. E é por isso que guardar certas coisas não é se fechar, é se proteger. Guardar o que é íntimo é um gesto de amor próprio. Não é esconder, é cuidar. Não é fugir, é se preservar. Pense aí em quantas vezes você compartilhou um sonho, um projeto,
um plano e ele simplesmente não deu certo. Às vezes não é o destino, é dispersão. Quando falamos de algo que ainda está sendo gestado, a gente libera a energia que o faria nascer. É como soprar o dente de leite antes da hora, né? Parece um alívio, mas deixa o vazio exposto demais. O mesmo acontece com as emoções. Contar demais sobre o que a gente sente é como abrir uma ferida toda vez que alguém pergunta como você está. A dor não cicatriza porque é reconectada o tempo inteiro. E quanto mais você fala, mais distante fica da própria cura. Mas veja bem, não se trata de calar para sempre. O silêncio saudável não é o silêncio da repressão, mas o da gestação. Ele não é prisão, é um útero. É um espaço onde as emoções se reorganizam, onde o que parecia confuso começa a se alinhar dentro de você. É nele que nasce o discernimento, o momento em que você entende o que pode ser dito e o que ainda precisa amadurecer em segredo. A autenticidade não é dizer tudo o que sente, é ser coerente entre o que você sente e o que você vive. E isso muitas vezes exige quietude, porque há verdades que só se revelam quando o barulho termina. Perceba como é comum hoje a sensação de estar drenado. Então as pessoas falam sobre cuidar da energia, limpar a vibração, mas continuam despejando suas dores na internet, em grupos, em conversas rasas, em pessoas despreparadas para ouvir. E depois se perguntam por que continuam esgotadas. A energia emocional é como a chama de uma vela. Ela só continua acesa porque há proteção em volta. Se o vento entra de todos os lados, a chama apaga. Da mesma forma você, quando você se abre demais com todo mundo a todo momento, o vento das opiniões e dos julgamentos apaga sua luz interior. E o que sobra é o vazio, o desânimo, a sensação de não se reconhecer mais. Você começa a buscar nas reações externas a confirmação de que o que sente é válido. E sem perceber, troca a autonomia pela aprovação. Então a cada desabafo você dá ao outro o poder de te validar. E quando a validação não vem, a dúvida te consome. Será que estou exagerando? Será que o problema sou eu? E é assim que pouco a pouco a sua força vai embora, né? Não por falta de coragem, mas por excesso de exposição. Você deixou o portão da sua alma aberto por tempo demais. É claro, existe beleza em se abrir, existe leveza em ser ouvido, mas até a leveza precisa de estrutura para não se dispersar. Até o rio, né, precisa de margem para não virar lama. Então o segredo está em dosar. Nem o silêncio absoluto, nem a exposição constante. É encontrar aí um ponto, né, onde o que você compartilha não te enfraquece, mas te organiza. Onde o que você diz é fruto, não semente. Onde o que sai de você vem completo, não arrancado à força. A verdade é que o mistério é parte essencial da alma humana. O mistério dá profundidade ao que somos. Sem ele, tudo vira superfície. A vida sem mistério é como um barulho sem melodia. O silêncio, por outro lado, é a pausa que dá sentido à música. Pensa nas pessoas que têm uma presença serena. Elas não falam muito, mas quando falam, cada palavra tem um peso. Essas pessoas aprenderam a conter o que sentem até que o sentir vire sabedoria. E a sabedoria não grita. Quando você aprende a conter, descobre algo poderoso. Que a força está em não precisar se explicar, em não precisar provar sempre o que vive, em simplesmente viver o que é. Nem todo sentimento precisa ser compartilhado para ser curado. Alguns precisam ser guardados para amadurecer. Proteger o que é íntimo não é fraqueza, é inteligência emocional. É o que te permite continuar inteiro no mundo que pede exposição o tempo todo. Existe um tipo de força que só nasce no recolhimento. A força de quem aprendeu a não se esvaziar para ser aceito. De quem entende que nem tudo precisa ser mostrado para existir. De quem entendeu que há vitórias que só o silêncio celebra. Ser discreto não é ser distante, é ser inteiro. É entender que o que é sagrado dentro de você precisa de proteção, não de aprovação. Então, da próxima vez que sentir vontade de se abrir, respire, pergunte a si mesmo, isso está pronto para ser dito ou ainda precisa crescer em mim? Às vezes, o que parece distância é na verdade o cuidado da sua alma se reorganizando. E o silêncio, esse mesmo silêncio que assusta, pode ser um espaço onde a sua força se refaz. O silêncio é o abrigo das coisas que ainda estão se transformando. E o que é guardado com respeito, mais cedo ou mais tarde, floresce. Floresce mais forte, mais maduro, mais real. Se esse vídeo te fez pensar sobre o valor do seu silêncio, inscreva-se no canal. Deixe nos comentários qual parte da sua vida você sente que está pronta para ser vivida e qual ainda precisa ser guardada em silêncio. E compartilhe esse vídeo com alguém que anda se sentindo drenado demais. Talvez essa pessoa só precise reaprender a proteger a própria energia. Até o próximo vídeo.